tarde a todos. Eu sou Rodrigo Arson. No primeiro jornal de hoje começaremos entrevistando a professora Rede Estadual de São Paulo, para entendermos um pouco melhor a vida de quem segue essa profissão. Boa tarde a todos, eu sou o Big Mike B e agora vamos diretamente a Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, com a nossa entrevistadora Maria 17. Boa tarde, professor, como você está? Tudo bem, e você? Tô bem, muito obrigada. Então tá bom. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas para você sobre três temas particulares, sobre a sua profissão, sobre o seu mundo virtual e sobre alguns assuntos variados. Ok, vamos lá. Estou ansioso. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você e obrigada por aceitar nosso convite. E a gente pode começar a perguntar para você como que surgiu o seu interesse em seguir essa carreira de magistério. Certo, então eu também queria agradecer a oportunidade da entrevista, dizer que eu fiquei muito feliz em participar e dizer que a aproximação de vocês comigo foi muito educada, foi muito bacana, foi muito gentil, então fiquei muito feliz e obrigado pelo convite. Eu espero contribuir para o trabalho de vocês e que traga bons frutos, né? Sobre a escolha da minha profissão, eu sempre quis ser professor, mas sempre desviei do caminho. Porque a gente sempre ouve, vai ser professor, vai dar aula, mas faz outra coisa. Você é tão inteligente, como se o professor não pudesse ser inteligente também, né? Só que eu sempre tentei outra coisa, fui para engenharia, fui para outras profissões, fiz Senai, mas sempre sabendo que o que eu sempre queria era dar aula. Quando eu estava no ensino fundamental, eu sempre juntava os meus amigos em casa para fazer tipo uma escolinha para dar aula para eles de reforço, que eles tinham dificuldade, né? A gente tá com dificuldade de matemática, junta todo mundo na casa do Danilo, tinha uma luzinha desse tamaninho, pequenininha, e aí eu dava aula para eles de matemática ali, como se fosse uma escolinha. Eu sempre gostei de ensinar. Aí os meus amigos iam bem na prova porque eu ajudava, então já tinha tipo uma escolinha em casa. Sempre gostei de ensinar, perdão, sempre gostei de ensinar. Então acho que daí que veio a vontade de ser professor. Mas tentei outras coisas e não fui muito feliz. Aí foi quando eu escolhi a profissão de professor mesmo, que foi muito bom. A gente não pode silenciar o que a gente gosta, né? Não adianta. Uma hora a gente vai querer fazer aquilo que a gente gosta. E foi com 25 anos que eu entrei na profissão. Caraca, que bacana! Sim. E qual faculdade que você cursou? Não, onde você cursou? Em qual faculdade? Eu fiz matemática, fiz licenciatura em matemática na Unital, na Universidade de Taubaté. Isso, lá em Taubaté. Taubaté. Uhum. Nos seus estudos, assim, qual que foi sua maior dificuldade, assim, você acredita? Olha, e o que foi dificuldade para mim? Você fala na faculdade, né? Isso. Na faculdade, onde eu sofri mais. Eu imaginei que a faculdade era como se fosse uma escola de ensino médio. Que o professor ia me carregar no colo, o professor ia pedir para abrir o meu caderno, que o professor ia me tratar como os professores do médio me tratavam. Só que na faculdade é muito diferente. O professor ele vai dar aula normalmente para ele, muitas vezes. Se você entendeu ou não, o problema normalmente é só seu e você tem que estudar muito sozinho. E aí eu imaginei que era mais ou menos igual à escola, e não é. Então esse baque eu senti bastante. Eu achei que era mais fácil e foi bem mais difícil do que eu pensei. Você tem que ter muita autonomia. Essa foi minha principal dificuldade, estudar sozinho. E eu não estava acostumado a estudar sozinho. Eu tive que fazer muito isso. Pra gente encerrar esse tema de profissão, você tinha algum medo dentro da sua carreira do magistério, não? Acho que toda profissão traz medo, né? Eu tinha medo de sala de aula superlotadas, eu tinha medo do salário muito baixo, eu tinha medo de cair e trabalhar em alguma escola violenta, medos que os professores normalmente têm, né? E quando a gente começa, a gente encara todos os medos, porque quem começa não pode escolher escola, não pode escolher nada. Então eu encarei todos os medos, mas tinha medo como toda profissão tem. Eu tinha medo disso. Sim, agora a gente vai partir pro mundo virtual, né? Vamos lá. Que eu acho que você gosta. Muito. E a primeira pergunta é assim: o que te atrai mais em jogos? A temática, o gráfico ou a história do jogo?
a temática. Eu acho que gráficos não são tudo, não dizem tudo. Lógico que o gráfico enche os olhos, mas tem muitos jogos com gráficos incríveis, que exigem muito da placa de vídeo, mas para mim não são gráficos divertidos, não são jogos divertidos. Eu gosto de me divertir. Então jogos, por exemplo, de simulação, jogos de tabuleiro, eu tenho o Nintendo Switch. Nintendo Switch é um videogame da Nintendo que não tem forte placa gráfica, né? Mas são jogos muito divertidos. Então eu prefiro. Eu não dou muita atenção para gráfico, não. Se eu me divertir, tá valendo. Que legal. Qual jogo você mais gosta e o porquê? Do videogame que eu tenho? Isso. Eu jogo em duas plataformas. Eu jogo em Nintendo Switch, tem alguns jogos do Nintendo Switch. E eu jogo também no PC, tem um PC Gamer. Então eu jogo nas duas plataformas. É chique, né? Juntei dinheiro para comprar. Então o PC Gamer e o Nintendo Switch. O que eu mais jogo ultimamente é um jogo do PC. Você perguntou qual jogo, né? Isso. O jogo que eu gosto muito, não é muito da temática que eu mais jogo, que é um jogo de terror. Mas por que eu gosto de jogar esse jogo? Chama-se Dead by Daylight. É um jogo, como que eu disse, a temática não é o que eu mais gosto, que é de terror, mas é um jogo divertido, porque é como se fosse um pega-pega. É um assassino contra 4 sobreviventes. E o objetivo dos sobreviventes é escapar desse calabouço e o assassino matar os sobreviventes. Só que é um jogo multiplayer. Os 4 sobreviventes e o assassino, as 5 pessoas jogando, são pessoas reais. Então você não está jogando contra a máquina, são pessoas, e você joga também por áudio. Então você conversa com as pessoas. O killer, que é o assassino, está em tal lugar, então vem pra cá. Então é um jogo multiplayer. Eu gosto de jogar com outras pessoas. É o que eu mais jogo ultimamente. Mas varia conforme a época, né? Depois eu esqueço, esse jogo pega outro. Se você pudesse escolher um jogo só pra zerar, qual que seria? Só um jogo? Eu não sei um jogo específico, mas qualquer um do Super Mario. Eu sou apaixonado pelo universo Mario. Que são jogos do Nintendo Switch que eu tenho, né? Então, qualquer jogo do Mario. Temática do Super Mario, pra mim, é o que eu mais gosto. Que legal. Lançou, né, esses... Sempre tá lançando o jogo do Mario novo. Seja o Mario Kart, o Mario Odyssey, seja o Mario Party, seja qualquer jogo do Mario. Tem o Super Mario, o mundo Nintendo ali, eu tô zerando, tô jogando e tô comprando. Quando legal. Dá, né, pra comprar. Nem sempre dá. Qual jogo mais te marcou e o porquê? O jogo que mais me marcou foi um jogo de Super Nintendo, lançado em 1990. Vocês nem pensavam em nascer ainda, vou parecer velho aqui agora. Não sou tão novo assim também, tá tudo bem. O jogo que mais marcou foi o Mario World, Super Mario World, do Super Nintendo. Que foi o primeiro videogame que eu tive, na verdade o segundo videogame que eu tive. E me marcou muito, porque é um jogo que eu joguei muito na infância, chamava os meus amigos pra jogar. Era muito bom. Então o Mario World foi o que eu mais joguei a vida inteira, que eu lembro com mais carinho. Que legal. Quanto tempo em média você passa nos games? Por dia, de 3 a 4 horas. Passaria mais se eu não tivesse que trabalhar o dia inteiro. Então passo 3, 4 horas, tem dia que menos. Mas todos os dias eu jogo, que seja uma horinha só, eu tenho que sentar no computador. Pra mim, relaxar é jogar Overwatch, que é um jogo de tiro, né? E pra mim isso me relaxa. Ponho o fone e pego o meu teclado e fico lá jogando, eu esqueço da vida. Me relaxa jogar. Quando que o seu interesse surgiu no mundo do gamer? Nossa, muito cedo. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de videogame. Videogame, eu sempre gostei de jogar. Desde que eu me entendo por criança, assim, muito cedo, eu sempre tive videogame. Então, sempre gostei de jogar muito. Desde muito cedo, sei lá, 8 anos, 9 anos. Bom, agora a gente vai sair desse mundo gamer e a gente vai para uns assuntos variados. Ok. A gente vai explorar tudo. Vamos lá. Falando em explorar tudo, a gente ficou sabendo que você gosta muito de viajar. Muito. Né? É um hobby, assim? Uma das paixões. Uma das paixões já deu pra perceber que são os jogos. Jogos eletrônicos, videogame, computador. Eu sou técnico em informática também, então eu gosto de jogo, de computador, coisa de tecnologia comigo mesmo. Mas viajar, pra mim, é um hobby e é uma paixão também. Porque não dá pra viajar sempre, mas eu acho que viajar é trocar a roupa da alma, sabe? Então eu gosto, me descansa,
conhecer gente nova, comidas novas, subir no avião e parece que a gente desliga. E a primeira pergunta, então, é qual que foi a viagem que mais te marcou e o porquê? A viagem que mais me marcou foi para o Ceará, em 2015. Me marcou porque eu viajei com amigos que são muito queridos, foi uma viagem entre amigos. Normalmente eu viajo entre amigos, né? Mas fomos em 4 amigos muito queridos. E foi uma viagem muito boa, a gente viajou a costa inteira do Ceará. E lá a gente conheceu uma cidade que não estava esperando conhecer, que é Jericoacoara, que é uma das praias mais bonitas do Brasil. E a gente não foi para Fortaleza, no Ceará, mas não era a ideia ir para lá. E a gente acabou tendo coragem de pegar o carro e ir. Foram quase 6 horas de viagem para ir, 6 horas para voltar. É um lugar caro, mas a gente decidiu lá visitar. Então a gente fez coisa que a gente nem imaginava lá em Jericoacoara. Então foi uma viagem muito bacana. Foram 7 dias muito bons, me diverti muito, conheci esse lugar que eu queria conhecer. Então acho que foi a viagem que mais me marcou. Outra que me marcou bastante também, talvez não tanto quanto o Ceará, mas foi a primeira viagem internacional, que foi para a Argentina, em Buenos Aires. Conhecer um novo idioma, um novo dinheiro, gente com outra cultura também me marcou bastante. É muito diferente daqui, apesar de ser tão pertinho, né? Exatamente. É muito diferente, a Argentina é muito diferente. Que legal. Já que você falou, né, que você gosta de viajar entre amigos, assim, qual que foi a sua melhor companhia nas viagens? A melhor companhia, vou dar uma resposta clichê. Eu acho que é sempre a gente mesmo. Sim. Porque assim, eu viajo com amigos diversos. Cada lugar que eu vou, tem sempre amigos que se repetem, estão em mais viagens, que pensa que eu viajo o mundo inteiro, né? Não foram tantas assim. Mas alguns amigos se repetem, mas sempre entra alguém diferente, algum primo, algum amigo que viaja junto. Então nunca tem uma pessoa repetidamente, não, mas a melhor companhia é sempre a gente mesmo. Porque se tivesse que viajar sozinho para algum lugar que eu quisesse ir e ninguém topasse, eu iria sozinho. Então é sempre a gente mesmo, viajar sobre você, né? Acho que a melhor companhia tem que ser você. Você não viaja pelo outro. Quando eu passeio para algum lugar, eu passeio para me agradar, né? É isso. Mas você já conheceu todos os estados brasileiros? Não. Tem esse sonho, assim? Muito, não tenho. Não sei se todos os estados. Tem estados que eu não acho que não tenho tanto afinco para conhecer. Mas já conheci Santa Catarina, já conheci bastante coisa do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, a Bahia, que foi o último lugar que eu fui, Rio Grande do Norte, né, Natal. Eu tenho muita paixão pelo Nordeste. Se eu pudesse conhecer todos os estados do Nordeste, eu conheceria. O Sul é bacana, mas Centro-Oeste, mas o Nordeste, se eu pudesse conhecer todos, eu conheceria. Um dia eu vou conseguir. Vai. Professor, qual foi a comida mais exótica que você experimentou? A comida mais exótica que eu experimentei... Difícil. Deixa eu lembrar, é difícil, mas deixa eu ver alguma coisa que eu comi que tenha falado, meu Deus. Olha, acho que o mais exótico que eu comi foi no Ceará, que foi siri. Siri? Parece simples, casquinha de siri. Caraca. Que é o caranguejo menorzinho, né, o siri. Sim. Foi o que eu mais diferente eu comi. Eu não experimentei coisas muito diferentes. Porque aqui no Brasil, a gente mora em São Paulo, tudo que é de muito diferente a gente já come. Peixada a gente come, muqueca a gente come. O acarajé tem aqui no estado de São Paulo também. O acarajé não é tão exótico assim também. Mas acho que a sirizada que eu comi no Ceará foi muito diferente, assim, uma coisa diferente. Parece uma muqueca, mas foi diferente. Tinha leite de coco, eu lembro que eu comi e falei, nossa, que coisa diferente. Mas foi o que eu mais lembro, assim. Quem mora no estado de São Paulo está acostumado a comer um monte de coisa. A gente tem influência de todas as regiões, né? Sim. Então, não foi nada assim. De cada um. Agora se eu fosse para a Ásia, por exemplo, com certeza eu ia experimentar coisa muito diferente. Não sei se eu comeria tudo que tem lá, não. Escorpião, eles comem essas coisas lá, né? Acho que não. Essa pergunta aqui é ótima. Uma pergunta polêmica agora, professor. Sim. Pra nós aqui, é biscoito ou bolacha? Polêmica. Olha, biscoito, eu não chamo de biscoito, pra mim é tudo bolacha. Bolacha. Pra mim Recheada, sem recheio. Bolacha. Biscoito,
Ah, eu vou comprar um biscoito. Acho muito elitizado a resposta de biscoito. Deixa na bolacha. Deixa bolacha. Recheio, sem recheio. É bolacha. Esse negócio de biscoito não existe. Ah, mas tá no pacotinho. Não importa, eu chamo do jeito que eu quiser e é biscoito. É bolacha, perdão. A mais polêmica agora, cair em contradição. É bolacha. Negócio de biscoito não existe. Biscoito. Biscoito, é bolacha aí. Bolacha recheado, bolacha sem recheio. Tá ótimo. Você nasceu na onde? Nasci em Pindamonhangaba. Em Pindamonhangaba. Aqui mesmo. Não é só eu, mas tem uns olhinhos bem puxadinhos, é descendente? Não, todo mundo fala que você é descendente de japonês porque tem o olho mais puxado. Não, não sou. Meu avô tinha um olho um pouco mais puxado, mas não era. Meu avô era baiano. Então não tem nem por que ter o olho mais puxado. Mas ele tinha um olho um pouquinho mais puxado. Mas não tem descendência nenhuma. Tudo bem que brasileiro descende de todos os lugares. A gente é uma mistura. De repente algum gen foi passando e chegou aqui do Japão, né? Que é normal. Mas diretamente não tenho parente japonês, não. Caraca. Não tem nada, não. Qual que é o seu filme favorito? Meu filme favorito... Será que eu falo esse? Eu acho que é o primeiro que vem na cabeça, é o que vale, né? Sim. Chama-se Beleza Americana. É um filme, acho que de 1999 ou 2000, não lembro, acho que é 99. É um filme, assim, passou no cinema, mas é um filme que fala sobre a vida, assim, é muito... Não é um filme engraçado, não é comédia, não é humor, não é nada. Mas é um filme que, de um jeito muito sutil, fala sobre como ser feliz. A forma com que você vai crescendo, abandonando os seus sonhos, e quando você tá mais velho, você percebe quanta coisa que você deixou de fazer, você perdeu sua essência. Muito bonito, às vezes tem gente que assiste e não entende muito bem, é um filme meio paradão, mas é um filme que me tocou. Chama-se Beleza Americana, ganhou vários Oscars, tudo é um filme muito bom. Mas fala sobre não perder a essência, e que sempre é a hora de recomeçar e ser feliz, e desistir de tudo para ser feliz. Isso me tocou, acho que eu assisti na época de adolescência, que eu tava meio perdido e acabou me ajudando um pouco. Beleza Americana. Você tem algum animal de estimação? Se você tiver... Não, se sim, qual? E se não, qual que você gostaria? Eu tenho 2 cachorros. Eu tive muito cachorro, sempre cachorro e pássaro. Pássaro eu não tenho mais porque eu adotei uma consciência de que pássaro tem que ser livre. Então não tenho mais nem gaiola em casa há muito tempo. Mas eu tenho cachorro, tenho 2 cadelas, um poodle e um vira-lata. Qual que é o nome? A vira-lata chama-se Nina, que é um monstro gordo, enorme, pesada. E tem aquelas brincadeiras violentas e pula em cima, ela é braba. E o poodle chama Lalinha. São 2, bem pequenininho, poodlezinho toy. A Lalinha e a Nina são os meus amores. Legal. E pra finalizar essa entrevista, 2 perguntas que todo mundo quer saber. Essa pergunta eu não vou ter coragem de fazer. Ai. Como que você se sente sendo o professor mais bonito do JPC? Ah, mas não... A risada. Não edita essa risada dela, hein? É uma risada original. Olha, surpresa? Não. Nenhuma. Isso seria surpresa se ela falasse que não era. Então os outros professores vão ter que aceitar, isso é um fato. Então isso aí a gente não discute. Como eu me sinto? Privilegiado, porque, né, não é todo mundo. E me sinto muito querido. E sinto que os alunos têm bom senso, porque você vê uma aluna que tem aí o bom senso, né? Então, sim, me sinto muito bem. Merecedor do título também, óbvio. Óbvio. Nossa, segunda pergunta. E tem alguém que acelera o seu coração no momento? Olha... Talvez a moça do banco ligando que a fatura tá atrasada. Ela acelera. O que acelera é o banco. O banco ligando... Sempre vem aquela moça com aquela voz enjoada, me cobrando. Olha a fatura, olha o limite do senhor. Eu falei, olha... Aí o coração vai... Já fica daquele jeito. Acelera. Né? Mas é só, viu? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Talvez seja bom, né? Só ter a mulher do banco. Ou seja ruim. Não sei. Ultimamente tá sendo bom. Ah, tá bom, do jeito que tá. Tá ótimo, tá ótimo. Mais, né? Amor próprio, por enquanto, tá bom, né?
É solteiro por opção dos outros. Mentira. Não, mas a moça do banco acelera o coração. Acelera, faz Ultimamente é o que faz o coração pular. Mas ninguém. Por enquanto, né? Nunca sabemos. Nunca né? saberemos. Amanhã Vai pode que ser outro dia. Exatamente. Normalmente vai... é outro dia. Hoje, só ela. Ah, então tá. Professor, Sim. para agradecer essa ilustre presença, a gente preparou uma surpresa para você. Surpresa, eu adoro. Surpresa. Surpresa. Olha, muito obrigado. Posso mostrar aqui na Pode. câmera? Gente, o Ferrero Rocher não é qualquer chocolate, não é um bis, tá bom? Eu ganhei o Ferrero Rocher. Muito obrigado. E a gente logo vai te entregar, só que não tá pronto ainda, mas terminando a gente grava e te entrega. Tomara que você goste. Já gostei. Deu doce pra uma formiga comer. Eu adoro Ferrero Rocher, ó. Né, possa deixar seu dia mais doce. Já deixou. Então, eu queria agradecer também o convite mais uma vez. Deixar o dia mais doce de um professor. Receber o carinho de alunos como vocês, né? De ser escolhido para dar uma entrevista, que é muito legal. Então isso também adoça meu dia. Mas o bombonzinho que também ajuda, né? Eu queria agradecer. Muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe muito. Amém. E que você possa crescer cada dia mais. Obrigado, E vocês também. que ano que vem ou mais pra frente você seja nosso professor, nosso tutor. Quem sabe, ó, que legal. Por favor. Vai dar certo, vai dar E certo. a gente te espera para uma próxima entrevista e tá tudo certo. E eu agradeço. Muito obrigado. E aqui se encerra o primeiro jornal. Uma boa tarde e fique com a novela das 6. Corta aqui também ou depois Pode eles cortar. cortam? É o tá nervosismo, calma. Calma, calma. E aqui se encerra o primeiro jornal. Tenha uma boa tarde e fique com... E aqui se encerra o primeiro jornal. Ah, Edson. Nossa, cara. Agora... Mas a risada. Não edita essa risada dela. Hein? É uma risada original. Amém. E que você possa crescer cada dia mais. Obrigado, E vocês também. Que ano que vem Uma boa tarde e fique com a novela das 6.